Oi, gente, meu nome é Alana. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as tendências e os desafios contemporâneos da administração de recursos humanos. Tudo que eu vou falar está incluído em três problemáticas: o dinamismo da relação entre a organização e os trabalhadores, a diversidade da força de trabalho, que é cada vez mais crescente, e o assédio moral e sexual. No dinamismo entre a organização e os trabalhadores, é válido destacar o modelo fordista e o pós-fordista. O modelo fordista, nele o funcionário contribuía com lealdade e compromisso, além das habilidades técnicas, claro. Isso possibilitava uma ascensão contínua de carreira, como mais benefícios, promoções. Então, quando a gente conseguia um emprego no modelo fordista, no caso, era uma garantia de que aquele trabalhador estaria empregado boa parte de sua vida, se não toda ela. Era aquele trabalho de anos e anos. Já no modelo pós-fordista, ele veio com novas estruturas que possuem um número bem mais reduzido de graus hierárquicos. Então, tanto os benefícios quanto as promoções, elas passam a ser de um projeto para o outro, e bem menos frequentes, no caso. Então, esse emprego para toda a vida vai sendo cada vez mais extinguido e a carreira de um executivo ela é determinada por uma aquisição ou uma reestruturação. Se ele for bem, ele vai ter sucesso, se não, isso pode acabar com a carreira dele. E aí, maior foco na redução de custos e menos em desenvolvimento gerencial. O que isso quer dizer? Que as empresas estão cada vez mais focadas em gerar lucro e menos em desenvolver socioemocionalmente ou com as competências técnicas de seus colaboradores. E aí é essencial partir do próprio executivo o desenvolvimento das famosas soft e hard skills, que são as habilidades técnicas e as habilidades socioemocionais. Elas são necessárias e, assim, muito requeridas na maioria dos cargos. O acesso aos melhores cargos atualmente exige um grau acadêmico superior. Hoje em dia, as empresas não querem mais apenas um mestrado ou apenas uma graduação propriamente. Elas querem doutorado, um MBA. Quanto mais especializado o profissional for, mais chances de se dar bem no mercado de trabalho ele vai ter. Os investidores e os fundos de investimento têm cada vez mais poder de influência nas organizações. Por quê? Se eles colocam dinheiro, se eles são responsáveis por gerar o lucro inicial, que nem é lucro no caso, né? Gerar aquele investimento inicial que vai fazer a empresa funcionar, eles obviamente vão ter mais poder de decisão, de decidir as melhores opções que a empresa deve seguir, as melhores aquisições, entre outros. Esperar por uma promoção é um erro. O executivo deve buscar novos desafios e oportunidades. Isso é aquele famoso não ficar na zona de conforto. Você tem que sempre buscar se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, justamente para não acabar ficando acomodado, por assim dizer, e ser dispensado. As empresas hoje em dia elas querem profissionais que sempre estão buscando se reinventar, que estão buscando melhorar, se desenvolver melhor. A diversidade da força de trabalho. Vem crescendo cada vez mais os movimentos em prol da inclusão de minorias. Por exemplo, o movimento do orgulho LGBTQIA+, o movimento Vida Negras Importa. Então, cada vez mais esses movimentos vêm crescendo e é muito importante para as empresas, tanto da área administrativa quanto de todas as outras áreas, estar presente em relação a isso, estar promovendo essa inclusão. Gestão da diversidade, maximizar as vantagens da diversidade e minimizar as desvantagens. O livro cita, o livro base no caso, cita inclusive sobre os movimentos políticos a favor da integração racial, que levaram à promulgação de leis que visavam a igualdade de oportunidades e a educação de emprego para todos. Então, quanto mais a sua empresa for inclusiva, mais ela vai ser bem vista do ponto de vista externo e interno também. Então, a gestão da diversidade, ela não é apenas tolerar ou acolher as diferenças, ela é utilizar isso para o benefício da organização. Ou seja, vai fazer com que a organização seja bem mais lucrativa. E aí nós temos respostas às mudanças ambientais, imagem da empresa e motivação interna. Que é como eu vinha dizendo,
As pessoas vão querer comprar de uma empresa que promove a inclusão, vão querer trabalhar nessa empresa. Então a empresa, obviamente, vai crescer cada vez mais. Mesmo que eu não seja vegana, eu vou querer comprar de uma loja de maquiagens que faz produtos veganos, porque eu sei que aqueles produtos são mais saudáveis, eu sei que eles estão promovendo a inclusão de um grupo que não é tão acolhido, entre aspas, que não tem tanto produto assim para esse grupo. Então, eu vou ter mais tendência a comprar nela do que em uma empresa comum de maquiagem, assim como em trabalhar nela, porque eu vou ter maior admiração pela empresa. E aí, são grupos mais propensos a desentendimentos e problemas comunicacionais. Sim, não tem apenas pontos positivos, né? Com uma grande diversidade de cultura, de educação e tudo mais, consequentemente, vão ter maiores desentendimentos e problemas envolvendo esses grupos, justamente pela grande diversidade. A diversidade gera desentendimento, porque cada um tem uma forma diferente de pensar, de agir. E aí, juntamente com a presença de estereótipos, é muito importante trabalhar na administração desses conflitos, porque senão vai acabar gerando diversos problemas para a organização e vai criar um ambiente de trabalho hostil e que ninguém vai querer estar presente. O assédio moral e sexual. Problemas psicológicos na produtividade e no impulsionamento de conflitos. Quando uma pessoa ela sofre assédio dentro de uma organização ou em algum momento da vida dela, ela vai desenvolver problemas psicológicos. Por quê? Porque o assédio, ele vai fazer mal a ela, já que ele é uma forma de rebaixar a pessoa, de discriminar ela por alguma coisa, de fazer com que ela se torne menos capaz, menos querida. E esses problemas psicológicos, sejam eles ansiedade, depressão ou algum outro, resultam em baixa produtividade. Se a pessoa não se sente bem consigo mesma, ela não vai produzir. Ela vai se tornar uma pessoa instável e isso vai impulsionar conflitos no ambiente de trabalho. E aí o livro, ele traz o conceito de assédio moral como a exposição prolongada e repetitiva de trabalhadores a situações humilhantes durante o exercício de suas funções. Isso faz com que a pessoa duvide de sua capacidade e causa problema, como eu falei, na evolução da carreira dela, e no aumento de conflitos. Pode ocorrer entre pessoas do mesmo nível hierárquico ou até de um nível inferior para um superior. Ou seja, eu vou praticar alguma discriminação com uma pessoa que esteja do mesmo nível que eu, hierarquicamente falando, ou que seja meu subordinado, entre aspas. No Brasil, cerca de 36% da população economicamente ativa já passou por esse tipo de situação, sendo a grande maioria dos casos ignorados. Isso os que foram confirmados, os que foram denunciados, constatados. Mas muitas pessoas que passam por esse tipo de situação, elas não expõem. Então, muito mais do que isso, muito mais do que 36% da população. Claramente sendo grande parte desses casos voltados para mulheres, para grupos minoritários. E aí, a maioria ocorre por relações sexuais para evitar inconvenientes de trabalho. Às vezes é para garantir uma promoção, às vezes é para evitar que ocorra uma demissão. Então, o que é que ocorre? A vítima de assédio, ela é isolada do grupo, ridicularizada, inferiorizada, ela fica recebendo comentários degradantes, recebe tarefas inúteis ou impossíveis e é pressionada a sair do emprego, o que ocorre muitas vezes, né? Geralmente, por ser algo difícil de ser provado, em alguns casos o assediado nega as acusações por se sentir culpado por isso. Ele acha que de alguma forma ele gerou essa situação, de alguma forma a culpa é dele, e ele tem medo de perder o emprego, a credibilidade da empresa, então muitas vezes a necessidade de falar mais alto. Já o assédio sexual, ele pode ocorrer através de uma ameaça, de uma insinuação, ou apenas de uma hostilidade de cunho sexual. Ele é proposto para para evitar os inconvenientes, como eu falei, e as vítimas possuem medo de sofrer retaliação, seja ela de demissão, de sofrer um rebaixamento de cargo. Então elas acabam fazendo isso, elas
saem da empresa, procuram outra, ou apenas vão acatando, no caso, aquela situação. Deturpação dos critérios de admissão e degradação da imagem institucional. Ninguém vai querer trabalhar em uma empresa, em uma organização, ou comprar dela, se vê casos de assédio, casos de humilhação dos funcionários. Ninguém vai querer consumir uma empresa assim, ou muito menos trabalhar, né? Ninguém quer trabalhar nesse tipo de ambiente. E deturpação dos critérios de admissão. Às vezes as pessoas, no caso os recrutadores, é, eles burlam os critérios de admissão por achar alguém bonito, atraente, e querer de alguma forma se envolver com aquela pessoa. Então acaba que esses critérios de admissão, eles sofrem muita deturpação propriamente dito, né? Não são exatamente corretos. E aí cabe às instituições fazerem uma maior análise e avaliação dos seus funcionários, de como anda o ambiente de trabalho, para evitar esse tipo de situação e dar tudo certo, né, para a organização, ela ter uma boa imagem, tanto externa quanto interna. E bom, foi isso nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar para a gente que nós vamos responder e ficamos à disposição.